Olá, sou o pastor Ailton Alves e quero lhes falar sobre um bom legado para uma vida. Amigos, quando somos crianças, tudo parece tão simples. A vida é apenas um comer, beber, brincar, se aninhar nos braços dos pais, receber um afago. Neste aspecto, todas as crianças são iguais e têm os mesmos tipos de necessidades, as mesmas ambições, isto é, quase nenhuma, a não ser desfrutar aqueles momentos de puro prazer. Nenhum projeto, nenhum compromisso, nenhuma preocupação. A juventude é um tempo de descobertas e de sonhos, mas também de preocupações para com o futuro, com a vida que está pela frente. Porém, é na maturidade, na fase adulta, que percebemos claramente a finitude da vida e com isso somos incomodados com a ideia de que a vida precisa ter um propósito, uma causa, uma razão de se viver. Na fase adulta, somos consciente ou inconscientemente levados a nos questionar: que marca deixaremos ao passar por esta vida? Qual a contribuição, qual o legado que vamos deixar? Gostaria de mencionar 3 tipos de legados que vale a pena construir. Uma descendência que vale a pena. Nem todos terão filhos, isto é, deixarão uma descendência. Mas caso alguém se proponha a fazer, que este seja o seu papel principal no palco da vida. Não há nada mais prazeroso do que assistir os filhos crescerem, fortes, equilibrados e preparados para viver as suas vidas com dignidade. E quando eles se tornam adultos, os observar conquistar o seu quinhão nesta terra. Por outro lado, nem todos os filhos alegram a vida de seus pais. Há aqueles que os envergonham, que os desprezam, até mesmo que os agridem, quando estes se tornam velhos e frágeis. Lidar com a realidade de filhos fracassados é a pior desventura de uma vida. A Bíblia dá inúmeras receitas de métodos e atitudes para aqueles que desejam deixar como legado uma descendência que vale a pena. Mas as principais recomendações seja justo, isto é, seja digno e honesto. Tema e ande e ensine os seus filhos os mandamentos de Deus. Observe estas recomendações no Salmo 112, versículo 1 e 2. Bem-aventurado o homem que teme o Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Um investimento na eternidade de outras pessoas. Jesus não teve filhos, mas teve irmãos, amigos, discípulos e um propósito excelente para uma vida: resgatar aqueles que estavam sentenciados à morte. Jesus abriu os olhos aos cegos, trouxe paz a corações atormentados pela culpa e reconciliou excluídos da sociedade, entre estes prostitutas, adúlteros e possessos de espíritos imundos. Aos seus discípulos ordenou que fizesse tudo aquilo que o vira fazer e ensinasse a outros a fazer o mesmo, isto é, ordenou: ide e fazei discípulos. De tal forma que o ministério de Jesus está vivo todas as vezes que alguém em seu nome realiza obras semelhantes às dele. Mahesh Chavda, um indiano convicto convertido ao cristianismo, declara em um de seus livros: não há investimento maior do que aquele que se faz na eternidade de alguém. Isso está de acordo com a proposta de Jesus à mulher samaritana, registrada no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 13 e 14. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus não menospreza o valor de um copo de água fria oferecida ao sedento. Pelo contrário, ele determina que aquele que dá um copo de água fria a um dos seus discípulos
aos quais os chama de pequeninos, o faz a ele. Porém, Jesus destaca que a água espiritual, aquela que ele oferecia àquela mulher samaritana atormentada por uma vida fracassada em seus relacionamentos familiares, era infinitamente mais importante. Um testemunho de fé. Abel foi um homem simples, o segundo filho de Adão, que viveu a sua vida trabalhando no campo, cuidando de ovelhas, cujo grande feito foi oferecer uma dessas ovelhas em sacrifício de fé e gratidão a Deus, que prontamente o recebe. A fé de Abel não foi reconhecida, todavia por seu irmão Caim, que movido por inveja, ciúmes e ódio, lhe tira a vida. Desta forma, Abel foi um homem que não deixou filhos, não escreveu um livro, não defendeu uma tese em um curso de pós-graduação, não construiu casas, não deixou nenhum patrimônio. Mesmo assim, a respeito dele declara o escritor do livro de Hebreus, em Hebreus capítulo 11, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelentes sacrifícios do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. O grande legado de Abel foi a sua fé, que continua a falar de acordo com o escritor do livro sagrado, mesmo depois de morto por milênios. De igual maneira, o jovem Estevão continua vivo. Daniel e seus 3 amigos judeus deportados para a Babilônia. Paulo, o grande evangelista do primeiro século, e todos aqueles heróis da fé listados no livro de Hebreus capítulo 11. E depois destes, todos os outros, que movidos pela mesma fé, viveram as suas vidas e deixaram seus legados, ampliando a lista dos heróis da fé, que será reverenciada para toda a eternidade. Caro amigo, os célebres personagens que viveram antes de nós, deixaram seus legados. Hoje, eu e você temos a oportunidade de escolher que legado haveremos de deixar. Fácil não será. Provavelmente não será também indolor. Mas se fizermos direito, valerá a pena. Tenha um excelente dia, despertados com a palavra, em nome do Senhor Jesus.